Eletrônica de potência, aula 3. Vamos começar pela análise em corrente contínua. E para isso eu vou montar este seguinte circuito. O que se pode ver aqui basicamente é que se você estivesse apenas olhando esse circuito, talvez na sua mente a ideia pudesse passar de que o positivo está aqui, deve passar pela lâmpada, isto seria um diodo, mas você teria o fluxo de corrente passando nesse sentido e retornando para o negativo da fonte. Se isto fosse um diodo, tecnicamente, a lâmpada poderia até estar acesa. Mas acontece o seguinte, isto aqui é um diodo. Só que esse diodo tem um gatilho. E graças a este novo componente, somente quando tiver um nível de disparo é que vai conduzir. Portanto, esta lâmpada está apagada. Consultando o datasheet do SR-TIC 106, que é este modelo que nós estamos utilizando, nós vemos lá que a tensão de gate e a corrente de gate máxima, então vamos lá, tensão de gate 0,6 volt, que é normal, e a gate máxima é 200 microampere, que é a mesma coisa que 200 vezes 10 a menos 6 ampere. Para isso, alguns projetos definem como 60 microampere o usual. É aquele valor que nós vamos aplicar, portanto, o usual é 60 microampere. Mas se você usar um pouco a mais ou um pouco a menos, eu recomendaria até ficar nessa faixa ou um pouco a mais. Por quê? Porque 200 microampere é a máxima corrente que ele suporta. Se você ficar muito tempo com o gatilho apertado, se você ultrapassar este valor, provavelmente você pode danificar o componente. Se você considerar a chave fechada, nós precisamos saber o valor deste resistor, a fim de que nós possamos determinar a limitação da corrente para 60 microampere. A carga iluminar quando eu apertar o botão. Aqui nós temos um push button do tipo NA. Vamos aos cálculos. Simples, mas vamos aos cálculos. Se você fecha o circuito, a corrente tem um caminho pré-determinado. Porque veja bem, uma vez que o SCR não está conduzindo, então nós devemos considerar que a lâmpada deve estar apagada. Mas quando eu aperto o botão do gate, o que acontece? A corrente vai circular por esta malha. Vamos colocar ela na forma matemática? V1 menos VR1 menos VGT é igual a zero. Se eu passar esses dois elementos daqui para o lado de lá, o que você tem é V1 igual a VR1 mais VGT. V1 é 12 volts, é uma fonte fixa. A queda de tensão no resistor R1 é R1 vezes IGT, é a corrente que passa aqui, mais o VGT, que vai ser de 0,6 para ele estar funcional. Então, 12 menos 0,6 é igual a R1 IGT, 11,4 é R1 IGT. Então, R1 será 11,4 dividido pela corrente de 60 microampere. Essa corrente foi definida como usual, mas poderia ser calculado para qualquer valor que não chegasse a 200 microampere, que é a corrente máxima de gatilho. Fazendo-se a conta, chegamos a 190 kΩ, ou seja, se eu colocar um resistor de 190 kΩ aqui, cada vez que eu apertar o gatilho, este dispositivo vai conduzir. Então, este é o resistor necessário para obtermos o nosso resultado. Aplicação, por exemplo, para um circuito de alarme de 12 volts. Vamos ao caso. O que acontece? Cada uma destas chaves, deixa eu até colocar aqui, ó. Cada uma dessas chaves aqui, na verdade, é um ponto de alarme e elas estão em séries ligadas no terra. Ora, se você observar, o que deve acontecer com a corrente
é que ela deve seguir este caminho. Por quê? Porque o terra está colocado aqui. O único obstáculo para o terra é um resistor que nos cabe calcular. Porém, nós devemos lembrar que o lado de cá principalmente não conduz, até porque isto aqui é a bobina de um relé, porque o SCR não está conduzindo, porque toda a corrente está vindo para cá. Então, considerando que nós estamos utilizando o mesmo SCR, esses valores são obtidos do datasheet do TIC 106D, nós temos o seguinte: da mesma forma, eu vou fazer 12 menos a queda de tensão no resistor. A corrente que eu quero que passe aqui deverá ser a corrente para o SCR, para o gate dele, e ainda menos 0,6, que é esta queda de tensão VGT aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Vamos às contas. 12 menos 0,6 é RGT, 11,4 é igual a R vezes 60 microampere, portanto a resistência calculável é 190K. Aliás, coincidentemente é a mesma do exemplo anterior. Mas se nós observarmos, o que acontece é o seguinte: mesmo colocando um resistor de 190 kΩ aqui, muito embora esta corrente que passa aqui seja muito baixa, e ouso dizer que esta corrente é exatamente 60 microampere, porque o resistor foi calculado para esta finalidade. A diferença é para onde a corrente está indo. Quando uma destas chaves para, como por exemplo esta daqui, ó, se ela abrir, a corrente só teria um lugar para vir. E nós sabemos que essa corrente que vai circular é de 60 microampere, suficiente para causar um disparo no SCR. E aí nós temos a corrente caminhando por um outro caminho. Ela vai passar por aqui. O que vai acontecer? Vai operar o relé e vai fechar esse circuito de alarme. E o alarme ligado em corrente alternada vai funcionar. Muito bom. Lembrando que a corrente não passa mais por aqui porque aqui está aberto. É assim que a coisa vai ficar permanentemente, porque não existe condição para o nosso amigo ali interromper. Agora, se por sua vez nós apertarmos este botãozinho daqui, que é o reset, o que vai acontecer? Vamos ver. Vou apagar aqui. O que acontece é o seguinte: se nós fecharmos esses elementos, fechando esse circuito aqui, a corrente sempre vai procurar o caminho mais fácil e, diferente do caminho que ela estava fazendo, ela vai passar a fazer um outro caminho. Ela vai fazer este caminho daqui, ó. Não passando corrente pelo SCR, ele para de funcionar e volta ao repouso. Nós também já não temos mais esta corrente aqui, porque a corrente passou pelo terra, é muito mais atrativo. Só por curiosidade, a bobina de um relé pequeno para 10 ampere, ela tem cerca de 2 kΩ contra 190 kΩ. Conclusão: 99% da corrente vai passar pelo curto, desligando o SCR. Quando nós retirarmos o dedo e, consequentemente, cortarmos este caminho daqui, a corrente cessa. Se o alarme ainda estiver, ele volta a circular pelo mesmo caminho, dispara o SCR e o alarme continua ligado. Conclusão: enquanto nós não resolvermos a questão do alarme para depois resetarmos, não vai haver condição do circuito parar o alarme. E para que serve o diodo 1N4002? Colocado nesta posição, ele é reverso, ele não está conduzindo e não oferece caminho alternativo para a corrente. Porém, quando você corta a alimentação ou
quando você interrompe a corrente principal, como é o caso do reset, esse diodo permite a descarga do capacitor, evitando o magnetismo remanescente, fazendo com que ele desarme o relé. Esse circuito aqui com diodo reverso é muito comum quando se usa relés. Quer aprender realmente? Então faça o seguinte, naquele nosso primeiro exemplo, primeiro que eu apresentei lá, tá ok? Se nós tivéssemos uma tensão de 9 volts e não de 12, calcule o novo resistor que estaria lá. E no segundo exemplo, esse do alarme, se eu não tivesse uma fonte de 12, mas sim de 36 volts, qual seria o novo valor do resistor para que eu conseguisse obter o disparo? Eu poderia fazer diversos exercícios de atividade em corrente contínua, independente do grau de complexidade ou não. Mas acontece que o processo de corrente contínua é relativamente simples, porque um pulso de disparo força o circuito a conduzir. E aí você precisa de um circuito para desarme, que talvez exija um pouco mais de complexidade. Porém, o controle em corrente alternada é bem mais complexo. Não é difícil, mas é bem mais complexo porque é o seguinte, você não tem uma linha contínua de alimentação. A alimentação oscila, alternando 60 vezes por segundo em semiciclos positivos e negativos. Antes de começar, precisamos fazer algumas definições que não são menos importantes. Vamos observar aqui algumas características. Isto aqui é senoide. Este sinal elétrico senoidal é produzido devido à forma como a geração da energia elétrica ocorre. Cabe aqui um estudo de como ocorre a geração da energia elétrica. Então, cabe aqui um estudo sobre GTDE, geração, transmissão e distribuição de energia. Não faz parte, portanto, explicar a geração da energia elétrica no escopo da aula de eletrônica de potência. Partimos do princípio que você já compreenda que nós temos esta forma senoidal, a maior, por favor, essa de cima, normal. Acontece o seguinte, por questões de eficiência, esse talvez seja o problema de nós estarmos aqui falando sobre alguns conceitos iniciais que levou à definição do valor eficiente, do valor eficaz. Então eu gostaria nesse momento de mostrar uma coisa para os senhores. Eu quero que você perceba na história muita coisa importante que foi deixada de lado e que agora nos ajuda a compreender. Eu vou adiantar para vocês. Esta curva escura aqui, ó, é o que é entregue para a nossa tomada. Mas para que este valor esteja na nossa tomada, é preciso que eu produza tudo isto de energia elétrica. Ou seja, eu produzo muito para fornecer bem menos. Nós vamos entender ao longo da aula por que isto acontece. Eu não vou ler isto com vocês, seria uma covardia contra meus princípios ler a apresentação de slide. Mas amanhã você vai assistir essa aula, vai ler a minha apostila publicada no meu site, em www.vargasp.com. Vai ler esse texto. O que acontece é o seguinte, pouca gente se dá conta de que Edison chegou primeiro que Tesla. Consequentemente, o Edison criou um sistema de corrente contínua que foi comercializado. Qual é a diferença básica entre corrente contínua e alternada? A contínua, se você medir em qualquer instante de tempo, você mede sempre o mesmo valor, ela não muda com o tempo. Aqui, se você for acompanhar o nosso amigo aqui, permita que eu vou pintando para você ver, ela está aumentando, 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 ela chega a um valor máximo, começa a diminuir, 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 diminuir. Aqui já tem uma coisa que chama uma tensão. Se você observar aqui em cima, que é o valor máximo, seria a tensão máxima que eu tenho na curva, observe que ela passa, se considerarmos aqui uma escala de tempo, se você observar, eu passo muito pouco tempo no pico dela. A maior parte do tempo estou inclusive negativo.
Então isso precisa ser estudado. Uma pergunta se faz presente aqui. Ora, se Edison estava com um sistema funcional, por que depois de algum tempo ele acabou sendo substituído pelo sistema de Tesla? São coisas a serem discutidas, existem muitos vídeos sobre isso na internet. Mas eu posso adiantar para vocês. Durante uma apresentação em Nova York, no início da história da elétrica, onde os dois sistemas competiam pela aprovação econômica, e Tesla chegou na frente. Ele provou que o sistema dele era muito mais eficiente, apesar destas limitações que nós vamos discutir daqui para frente. Ele acabou mostrando que o sistema dele era muito mais viável do que de Edison. Não cabe também no nosso escopo, mas tem bastante coisa na internet para você ler a respeito. Se você observar, como eu já disse antes, na tensão de pico passa-se muito pouco tempo. Então há uma pergunta que fica. Se você tem uma tensão contínua, e me permita traçar uma tensão contínua aqui, ó, isso aqui seria uma tensão contínua, um valor único que não muda no tempo. Ok? Agora, esta não, esta sobe e desce. A pergunta é o seguinte: se eu pudesse colocar uma fonte contínua e uma outra fonte alternada com os mesmos valores, exemplo, vou colocar uma fonte de 10 volts para alimentar uma carga contínua. Depois eu vou pegar uma fonte alternada de 10 volts e vou alimentar a carga. Tecnicamente falando, já está comprovado que a relação que se obtém é o seguinte: quando se tem uma tensão alternada, esta tensão que vai do zero até o pico, e eu posso mostrar para você que estou falando desta tensão daqui, ó, ela parte daqui e vem até aqui. E isto é o que nós chamamos tensão de pico. Se eu pegar a tensão de pico e dividir por raiz de 2, não cabe demonstração nesse nível de aula que estamos trabalhando, mas nós precisamos entender que a tensão de pico dividido por raiz de 2 vai ser o valor equivalente da corrente contínua que eu precisava. Esta é a relação, vamos chamar assim, tá? Entre o alternado e o contínuo. Vamos prosseguir. Vamos exemplificar um pouco mais o que é o RMS, que é chamado valor eficaz. Acontece o seguinte, isso se trata de uma questão de potência. Eu tenho que pegar um valor de corrente contínua que produza o mesmo efeito da corrente alternada, ou até melhor falando, perdão. Eu preciso obter uma tensão alternada que produza o mesmo valor que uma tensão corrente contínua produziria. Ok? Esta tensão de alternada que faz isso é o que nós chamamos de valor eficaz, ou também de VRMS. Root Mean Square. Nós vamos ver daqui a pouquinho para que serve isso, tudo bem? Mas vamos continuar. Se servir de base, eu gostaria que você pense que antigamente era entregue para as cargas um sistema de corrente contínua. Então eu preciso continuar entregando um nível elétrico que produza o mesmo efeito que aquela tensão contínua entregue fazia. Daí o grande problema. Esse nome que eu estou apresentando ali, RMS, como já falei antes, é Root Mean Square, que a gente pode traduzir ao pé da letra como raiz quadrada média. De fato, existem diversos locais na internet que me permitem detalhar isto. Se você tiver dois circuitos para poder estabelecer uma comparação, aqui nós estamos fechando o nosso conceito, eu quero que você note a carga, aqui é a mesma. As duas têm o mesmo valor. Então, aqui, corrente contínua, aplico V. Aqui, corrente alternada, eu tenho que pegar o pico dessa tensão alternada que eu estou usando, dividir por raiz de 2. Quando eu chegar num valor que possa ser igual, ou pelo menos aproximadamente igual a V, então este vai ser o valor
que eu vou aplicar de tensão alternada aqui. E isto aqui é também conhecido como VRMS. Claro, existe uma abrangência muito grande para que nós possamos prosseguir nesta linha. Valor médio e valor eficaz de tensão na carga, tá ok? Ou valor de tensão na carga, é o que nós precisamos compreender. O que é esse valor médio? A matemática me mostra uma teoria que faz o cálculo da área sob uma determinada curva, conhecido como valor médio eficaz da tensão. Isso aqui, pessoal, é o teorema do valor médio, que é aplicado no ambiente. Claro, por que ele permite que eu aplique essa equação em cima de uma forma de onda gerada lá no gerador, por exemplo, de Itaipu? É muito fácil. Acontece que o giro produz um movimento circular uniforme. Nós temos um movimento que nos permite criar uma função seno. Uma função seno contínua no tempo e cíclica. As características básicas para que eu possa aplicar esta teoria. Então, isso aqui se deve justamente ao fato das características da forma de onda produzida em Itaipu. Então, eu tenho um período, eu tenho uma amplitude máxima e mínima, e isto me permite aplicar o teorema do valor médio. Aplicando o teorema do valor médio aqui, pessoal, eu chego nesta situação. Tá ok? Isso aqui é a equação do valor médio. Este é o valor médio na carga. E ele também está dependendo de um ângulo alfa. Eu gostaria de lembrar aos nobres amigos que nós estamos tratando de tiristores. E tiristores depende do momento que você dispara. Observe aqui na curva. Se eu disparasse ele aqui, neste ponto, não haveria nada neste ponto daqui. Eu apenas estaria conduzindo, acompanhe a linha vermelha, ele só conduz neste período. Aqui, quando ele passa pelo zero, ele desarma novamente, mas ele só vai disparar aqui novamente. E assim ele vai sucessivamente. Ou seja, ele depende deste ponto de disparo, que é definido pelo ângulo alfa. Tudo bem? Então, o ponto do disparo é o alfa. Acontece que nós não podemos esquecer que, como se trata de um circuito retificador de meia onda, porque se eu uso um tiristor do tipo SCR, o SCR é um diodo. Ele retifica só o semiciclo positivo. Isso aqui é curva clássica. Se eu disparar no zero, é como se fosse um diodo comum. Ele está produzindo meia onda. Esta é a equação correta para você aplicar uma tensão alternada na carga. Por favor, está sublinhado aqui, ó. Vamos relembrar. Estou falando como fica a tensão na carga. A tensão na carga vai ser medida pela tensão de pico, que é este valor daqui, ó. Depende, claro, de cada caso. Raiz quadrada de 1/4 menos alfa sobre 720, mais o seno de 2α sobre 8π. É assim que se calcula. Ninguém pede para você decorar esta equação, mas você precisa entender o seguinte: você tem um tiristor, esse tiristor alimenta uma carga, com corrente alternada. Dependendo do momento em que você aplica o disparo, você vai ter um valor diferente em cima da carga. Um valor RMS diferente em cima da carga. Quanto será este valor? É esta equação que me dá. Então eu preciso lembrar que nós estamos, vou repetir, porque aqui está marcado aqui embaixo, ó, meia onda, ó. Mas não tem problema. A gente marca aqui de novo, ó, meia onda. Não vá se esquecer disso. Professor, como ele é um diodo controlado, ele sempre vai funcionar só em meio ciclo, quer seja positivo, quer seja só negativo, correto? Correto. Eu poderia usar ele colocando 2 diodos, fazendo com que um disparasse no semiciclo positivo e outro no semiciclo negativo? Sim, poderia. E por que não fazem, professor? Não fazem porque já existe um componente
construída eletricamente para operar nos dois semiciclos simultaneamente. Este componente é o TRIAC, que é objeto de nosso estudo na próxima parte do curso que vamos ter após os SCRs. Vamos continuar, tem mais coisas para conversarmos. Entretanto, pessoal, devido ao espaço de tempo, eu calculo minhas apresentações da seguinte forma: já se foram mais de 25 minutos. Então eu vou encerrar esta apresentação e começar em uma nova. Muito obrigado pela sua atenção até o momento. Vamos continuar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação.